Senhoras e Deixe os senhores, insights sejam todos revelarem muito novas bem-vindos. oportunidades. Senhoras e senhores, muito bom dia. Boa tarde para aqueles que já deram início ao seu almoço. Como sempre, é com muita satisfação que a Federação promove o Tá na Mesa. Muito obrigada pela gentileza. Tendo como nossos convidados de hoje, Carlos Pereira, sócio-diretor comercial da Top 3. Edemir Simonetti, sócio do 360 Gastrobar. Gilberto Antônio Piscinini, presidente do Conselho de Administração da Dália Alimentos. Lourenço Canepelli, produtor rural de Roca Salles. Marcos Odorico Oderich, presidente do Conselho de Administração da Conservas Oderich, que vão abordar o tema de hoje, que tem o título de 100 dias da tragédia sem auxílio. As perguntas que eventualmente os senhores tenham a fazer aos nossos palestrantes, eu peço a gentileza que as façam através das redes sociais ou pelo WhatsApp. O número está no display de cada mesa que os senhores estão ocupando. Senhoras e senhores, quero agradecer nesse momento os patrocínios. Master de Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você. Platina de KPMG. Diamante, Braskem, Icatu Seguros, Rio Grande Seguros e Previdência, LAM Construções e Engenharia. O patrocínio ouro é de CDL Porto Alegre, Unimed Federação RS e Wilson Sons. A cooperação do Sebrae RS. O apoio de Dinamize, Onda Web, Seletos e VH Audiovisuais. Com a parceria do Correio do Povo, do Grupo RBS, do Jornal do Comércio, Jornal O Sul, Rádio Bandeirantes, Rádio Guaíba, Record RS e Rede Pampa de Comunicação. Senhoras e senhores, o presidente da Federação, Rodrigo Souza Costa, agradece as presenças das autoridades. Dos nossos convidados, Carlos Pereira, do nosso convidado Edemir Simonetti, Carlos Pereira, que é o sócio-diretor comercial da Top 3, o Simonetti, que é dono do 360 Gastrobar, Piscinini, que é do Conselho, presidente do Conselho de Administração da Dália Alimentos, Lourenço Canepelli, do produtor rural de Roca Salles, e Marcos Odorico Oderich, que é o presidente do Conselho de Administração da Conservas Oderich. Também queremos saudar o presidente do Conselho Superior da Federação, seu Humberto Ruga. E ao saudá-lo, eu saúdo os conselheiros e dirigentes da Federação que nos prestigiam neste encontro. Ex-presidente da Federação, Ricardo Russovski, ex-presidente da Federação e presidente do Conselho da Mulher Empreendedora da Federação, Simone Leite. Presidente da Federação AGV, Wilson Noer, vice-presidente do Sindilojas de Porto Alegre, Tarcísio Pires Moraes. Uma saudação especial àqueles que são os homenageados de hoje, neste nosso encontro, Kelvin Weber, presidente da ACI de Chapada. Eusébio Souza, presidente da ACI de Saldanha Marinho. Presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, Suzana Velhinho Engler. E ao saudá-la, saudamos os demais presidentes, diretores e representantes das associações e câmaras de comércio, indústria e serviços do nosso Estado. Senhoras e senhores empresários, caros colegas da imprensa. De imediato eu quero convidar a subir ao palco para que faça uso do nosso espaço que chama Vitrine. E a vitrine de hoje será feita pelo presidente da 35ª edição da AmiFest, Egon Delmar Valauer, que vem a este palco acompanhado das belíssimas soberanas, Daniela Coutinho, Tainá dos Santos e Roberta Klein. Sejam bem-vindos.
Me permite? Boa tarde a todos. Cumprimento aqui o presidente Rodrigo Souza Costa, em seu nome, as demais autoridades, convidados e homenageados aqui presentes. Agradecimento especial à Federação por abrir esse espaço e a excelente recepção dada à nossa comitiva, nosso muito obrigado. E somos a AmiFest, Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha. É uma entidade privada que está, neste ano, fazendo as providências para a 35ª edição. Nossa cidade é uma cidade pequena, aproximadamente 34 mil habitantes, e no mês de outubro, na nossa festa, recebemos aproximadamente 200 mil visitantes. Em maio, nós também tivemos a visita das cheias, das enchentes que ocorreram no dia 2 de maio, e o nosso parque de eventos duramente atingido também. Foram mais de 2 metros de correnteza e derrubaram prédios, paredes, todo o nosso material do evento em si, decoração, móveis, utensílios, administrativo também. Tivemos uma perda tremenda e estávamos há 5 meses da festa, com toda a organização já providenciada, e tínhamos questões humanitárias de nossa cidade, nossa região para cuidar também. E foram 2 meses intensos, utilizamos inclusive parte do nosso parque como centro de distribuição regional, e assim o fizemos. Passados esses 2 meses, haviam 3 meses e a decisão de fazer ou não fazer a festa. A nossa festa, ela ocorre, como o próprio nome diz, Oktoberfest, em outubro. E essa festa, ela tem o seu resultado, o seu lucro da festa, devolvido para a comunidade, ou para as comunidades. A nossa festa ocorre em outubro e logo em dezembro a gente faz a entrega desses resultados para a comunidade. Hospitais, escolas, a paz não só de Igrejinha, cidades circunvizinhas também. Eu pediria para que colocasse o vídeo, que deve estar no ponto. Nós vamos mostrar esse momento de entrega dos resultados da festa para a comunidade. Hoje, na Festa da Colheita, é o momento da gente colher os frutos e repassar para toda a comunidade. Então, eu acredito que o dia de hoje é como se fosse uma recompensa desses 34 anos de trabalho, de todo um legado, de todo o pessoal que trabalha em prol dela, né? É um evento que beneficia demais a todo mundo, integra demais a comunidade. Então, é um envolvimento assim que ele gratifica muito, porque a gente vê que dá resultado. Eu acho que o povo unido, ele consegue fazer muita coisa. Nós temos tantas entidades no município que precisam da nossa ajuda, da nossa colaboração, e esse é o diferencial de Igrejinha. Os valores repassados pela 34ª Oktoberfest para a comunidade de Igrejinha e região, um montante no valor de R$4.839.230,77. As pessoas se unem para trabalhar para cada colégio, para cada CTG, para cada grupo de dança. Essa parceria de se unir aqui para trabalhar em prol de alguma coisa, ele tem um grande valor. O retorno que a nossa cidade tem e as cidades
na redondeza tem, é muito maior do que só dizer, ah, é só uma festa, né? É isso que a gente carrega dentro do coração da gente. E é esse sentimento que eu convido vocês a levarem junto para o ano que vem na 35ª Oktoberfest. Para cá está ocorrendo, ele tem uma linha muito próxima que traz aquele sentimento que os imigrantes há 200 anos tiveram quando aqui no Rio Grande do Sul chegaram, foram recepcionados pelos gaúchos, mas aqui quando chegaram não tinham residências, não tinham estradas, o alimento era escasso, medicamentos pouquíssimos. Em maio deste ano a gente pôde viver um pouco, alguns dias, do que esses nossos imigrantes passaram. Nossa cidade 80% dela foi atingida pelas águas e por alguns bons dias nós tivemos essas carências. Nós faremos a festa esse ano, não só por conta das mais de 90 entidades que nós auxiliamos na distribuição do lucro, não só pelo motivo da comunidade comemorar, de receber bem os nossos visitantes, mas também de mostrar para os homenagear os nossos antepassados que aqui chegaram, desbravaram, passaram o que passaram, e mostrar para eles, onde quer que eles estejam nesse momento, de que eles deixaram no DNA dos seus descendentes a força e a coragem da reconstrução, a determinação de superar as adversidades que o povo gaúcho e nossa região passou em 2024. Convido a todos para que de 11 a 20 de outubro venham prestigiar a Oktoberfest de Igrejinha. Gostaria nesse momento de fazer o convite oficial ao presidente Rodrigo de Souza Costa. Por favor, senhor Rodrigo. Agradecemos mais uma vez o espaço concedido pela Federação. Me despeço aqui em nome da Oktoberfest de Igrejinha, que este ano fará uma linda história e uma grande festa. Muito obrigado. Parabéns, como sempre, lindas as meninas, né?
Vamos agora, no segundo momento deste nosso encontro, que é prestar homenagens às filiadas da Federação pelos seus trabalhos dedicados ao empreendedorismo e ao desenvolvimento da comunidade empresarial. Eu peço ao presidente Rodrigo Souza Costa que retorne ao palco para receber justamente aquela que é a nossa primeira homenageada, ACI de Saldanha Marinho, homenageada pelos seus 30 anos de fundação. Parabéns. Boa tarde a todos. Estou aqui um dia muito importante para a Associação da Saldanha Marinho, representando o comércio, o agro e a indústria. E uma experiência nova, primeira vez que eu vim participar, fazem 8 meses que eu sou presidente da associação. E muito obrigado. E para receber também a sua homenagem, neste momento, eu quero convidar ao palco o presidente da ACI, Saldanha Marinho, que eu já chamei, ele já veio, é o segundo. O segundo homenageado é a SIC de Chapada, pelos seus 35 anos de fundação. Para receber a homenagem, por favor, o presidente da SIC de Chapada, Kelvin Weber. Por favor. Meu bom dia e boa tarde a todos, quem já almoçou. Um agradecimento especial, então, ao seu Rodrigo, presidente da Federação, né, em seu nome, a todos os integrantes dessa importante entidade. Somos uma entidade que completou já nesse ano 35 anos, então somos uma entidade relativamente nova, né? Estamos engatinhando ainda comparado com outras associações aí no estado, mas buscando uma profissionalização e um melhoramento contínuo, né? Já temos orgulho da nossa associação, de todas as conquistas, né, de tudo que já conquistamos nesses 35 anos, da nossa representatividade no município e na região de Chapada. Somos, então, como eu falei, ainda uma associação muito nova, né, estamos desenvolvendo vários serviços, buscamos atender a demanda dos nossos associados lá na nossa cidade e nos orgulhamos também de organizar o maior evento do município, quem sabe um dos maiores eventos da região, que é a Feira Exposição, juntamente com a Chapada Fest, que acontece no mês de janeiro. Já fica também o meu convite, aproveitando a demanda e a deixa do pessoal de Igrejinha, da Oktober. Também é uma festa típica alemã, como eu falei, uma das maiores da nossa região. Então fica o meu convite de 11 a 19 de janeiro, convite a todos as ACICs e, enfim, entidades relacionadas à Federação. Agradeço novamente o presidente Rodrigo, em seu nome, todo o pessoal da Federação. Muito obrigado pelo uso da palavra e um obrigado a todos. Senhoras e senhores, para a saudação a todos os presentes, eu passo a palavra ao presidente da Federação, Rodrigo Souza Costa. Boa tarde a todos. Cumprimento todas as autoridades já nominadas pelo protocolo. Em especial, queria cumprimentar
os nossos convidados, painelistas, Carlos Pereira, Edemir Simonetti, Gilberto Piscinini, Lourenço Canepelli, Marcos Oderich. Bem-vindos, uma honra tê-los aqui. Cumprimentar o presidente do Conselho Superior da Federação, Humberto Ruga, e em seu nome a todos os diretores, presidentes aqui presentes. Cumprimentar o nosso ex-presidente, sempre presidente, Ricardo Russovski, nosso amigo, muito obrigado pela presença. A ex-presidente da Federação e presidente do Conselho da Mulher Empreendedora, Simone Leite. A todos os nossos amigos, Wilson Neuer, presidente da FAGV, Tarcísio Pires Moraes, vice-presidente do Sind Lojas, e aqui Suzana Velhinho, que está aqui conosco também, da CPA. Cumprimentar todos os empreendedores, todos aqueles que nos prestigiam, muito bom tê-los aqui conosco. Há 2 meses atrás, no dia 12 de junho, nós dissemos aqui nesse púlpito que era momento de elevar o tom, porque nós não podíamos permitir que as narrativas se sobrepusessem às mais evidentes verdades, e que a ajuda do governo federal, diante da maior tragédia da história do Rio Grande do Sul, estava muito aquém das necessidades do resgate do setor produtivo, diante da magnitude dessa tragédia. E hoje nós teremos sobre o palco empreendedores, representantes de diversos setores que justamente trarão o seu testemunho de uma realidade que nos entristece, porque eles vão demonstrar aqui que, lastimavelmente, os recursos não vêm no volume correto e os recursos que chegam não chegam às vítimas realmente atingidas. Isso está comprometendo a nossa capacidade produtiva, a nossa capacidade contributiva, e nós precisamos dar voz a milhões de gaúchos que estão sendo afetados nas suas vidas, no seu futuro, e que é uma maioria silenciosa que precisa ser ouvida no Brasil inteiro, especialmente em Brasília. Então, nós queríamos chamar atenção para essa reflexão que nós trouxemos hoje sobre a mesa, uma tarja de luto de 100 dias sem auxílio, né, manifestando a nossa indignação e convidando a todos, nos unindo aí aos pleitos, aos apelos do SOS Agro, mas a Federação, por ser multissetorial, chamando atenção para que a gente dê voz a essa indignação agora nessa sexta-feira, dia 16 de agosto, às 10 horas, onde cada empreendedor do comércio, todos os trabalhadores do setor produtivo, possam de maneira ordeira, pacífica, demonstrar a sua indignação através de um gesto simbólico de luto, durante 1 hora, às 10 da manhã, colocando uma tarja preta nos seus estabelecimentos comerciais, produtivos, nas suas redes sociais, buzinando, dando voz à nossa indignação por essa ausência de auxílio federal ao Estado do Rio Grande do Sul, derrubando essa narrativa que não para de pé. Nós precisamos fazer isso pelo futuro do nosso Estado, pelo futuro dos nossos filhos. Muito obrigado. Eu peço a subirem ao palco nesse momento para dar início aos trabalhos os senhores Carlos Pereira, sócio e diretor comercial da Top 3, por favor. Edemir Simonetti, sócio do 360 Gastrobar. Pode subir, meninos. Gilberto Antônio Piscinini, presidente do Conselho de Administração da Dália Alimentos. Lourenço Canepelli, produtor rural de Roca Salles. Marcos Odorico Oderich, presidente do Conselho de Administração da Conservas Oderich. A palavra é sua, presidente. Sejam muito bem-vindos. Vamos... importantíssimo a gente trazer a realidade à tona, então é uma honra para nós termos aí empreendedores que estão lutando para resgatar sua capacidade produtiva, e ter o testemunho de vocês para nós é importantíssimo. Eu vou começar então
cada um fazer uma breve colocação sobre o seu setor, a sua situação. Vou começar pelo Carlos Pereira, que é sócio-diretor da Comercial da Top 3, falando pelo comércio, aí dando um testemunho que é bastante representativo do comércio. Pode começar falando da realidade, sobre como é que foi atingido e que ajuda que está tendo, se está chegando, se não está chegando, quais são as dificuldades que tem, de uma maneira bem simples, bem objetiva, não é da natureza da nossa casa aqui. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, podendo colaborar, né, nesse momento tão difícil que o Estado está passando. Representando o comércio lá na cidade de Eldorado, onde a gente vem, sim, passou esses 100 dias, a gente foi atingido bruscamente lá. Eldorado, a parte urbana foi atingida 100%, falando de Eldorado, como dando exemplo, né? E aí se esbarrou muito em mão de obra para poder recuperação de prédio. E agora, 100 dias após, folhas sem vir, promessas e até o momento sem ajuda nenhuma. E a gente está tentando levantar, buscando o recurso próprio para poder manter as famílias que hoje trabalham com a gente. Alguns foram embora do Estado, inclusive funcionários nossos, e a gente está buscando apoio, né, para poder continuar. E isso não se cede só a mim. Eldorado, pegando como exemplo, tem mais de 3.800 CNPJs hoje ativos, tudo na mesma situação. Vocês vão atrás do auxílio e esses auxílios anunciados não chegam, não conseguem acessar. Quais são os argumentos? A gente não consegue acessar, simplesmente vai se protelando, passa de uma data para outra. Lá no início era uma promessa e conforme o tempo foi passando, as promessas foram se diminuindo, né? E até agora, nada. Só protelo, mais 30 dias e mais 30 dias, e assim vai. Perfeito. Edemir Simonetti, sócio do 360 Gastobras Serviços. A gente pode fazer, cada um falar um pouquinho, depois a gente faz um debate, um bate-papo. Bom, eu queria falar um pouquinho, rapidamente, da minha história. Eu comecei 65 anos, 55 anos trabalhando, ou seja, desde os 10 anos, porque eu venho do minifúndio, pequeno agricultor. Há 16 anos vim a Porto Alegre, e hoje estou gerenciando o 360, onde ele foi duramente atingido. Inclusive, é um exemplo típico de usufruir da água, né? Porque foi o grande benefício do 360 estar dentro da água, né? Então, foi um rompimento, inclusive, o 360 participou do rompimento de 247 anos dando as costas para o Rio Porto Alegre, né? Então é um privilégio estar administrando lá, mas só que agora estamos numa situação muito difícil. Até gostaria que, se possível, passar o vídeo para ter um exemplo prático da não operância do governo. Isso era antes. Fechados, 50 dias fechados, 50 dias trabalhando em prejuízo, um acumulado, um prejuízo material de 400 mil e até a normalidade previsto mais 400 mil de prejuízo. Então, a situação realmente ela é dramática. A falta de auxílio, que tem alguns agravantes, sem estradas, sem rodoviária, está retomando, sem o aeroporto, sem eventos.
acho que no fim do mês temos a Expo Inter, que começa a retomar. Então, como é um lugar turístico, ele foi devastado pelo evento e devastado pela economia local neste momento. Então, realmente, a gente precisa desse auxílio para poder retomar. Necessidades, são 4 meses de folha, que estando dentro d'água, acho que, né, vendo tudo aquilo, 4 meses de folha. Quanto veio? Nem um mês. Pronamp. Nem um Pronamp. A questão da ajuda, tem a situação 1, digamos assim, que é a economia que toda foi atingida, que aí a gente precisa a longo prazo, juros baixos. Situação 2, que é a do 360. A gente precisa financiamento subsidiado e 4 meses de folha. E vamos em frente. São coisas simples. No caso de buscar o empréstimo, as ajudas, meu Deus, 50 anos de empresário, acho que é uma boa credencial para isso. Mas contrato de locação, conta de luz, CNPJ ativo, vai no banco e libera os recursos, gente. É simples, né? É simples. E não estou conseguindo. E ainda que me ache um cara um pouquinho articulado, me achava até então. Então, precisa um reconhecimento, precisa usar a simplicidade, que o tempo, ele é um agregador de custo. Também, uma das coisas que o governo tem que fazer é reforçar o turismo pós-enchente, porque eu acho que uma cidade, que nem Porto Alegre, o estado, que nem o Rio Grande do Sul, ele foi enormemente, graças à imprensa, divulgado para o mundo e para o Brasil, e nos ajudaram. Isso significa, provavelmente, visita. Ficamos uma cidade querida. Eu acho que isso tem que ser trabalhado pós o aeroporto. Impactos. A gente tem 20 colaboradores hoje, que não dá para dispensar nenhum colaborador, porque são profissionais diferenciados, preparados, e não tem gente no mercado. Então, você tem que arcar com prejuízo, mantendo os colaboradores. E precisamos que, urgentemente, a liberação dos recursos, meu presidente, porque até então não fomos agraciados. Perfeito. Gilberto Piscinini, presidente do Conselho de Administração da Dália Alimentos Cooperativas, e o segmento cooperativo, a gente vinha conversando agora há pouco, né? Meu boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Rodrigo. Bem, eu falo em nome de uma cooperativa que tem 77 anos de história e seguramente mais de 20 mil pessoas vivem em torno do projeto cooperativo, em torno de 3 mil funcionários, 2.650 associados, produtores, pequenos produtores. E a cooperativa tem um desafio muito grande, sempre teve e terá sempre, viabilizar os negócios. A proposta do nosso bate-papo hoje é 100 dias pós-enchentes, mas eu começaria dizendo que a década do ano 2020 está sendo muito implacável para nós. E eu falo de uma região que a maior parte dos municípios estão sobre a situação de calamidade pública. Empresas centenárias, empresas de 50 anos, enfim, todos sentiram um impacto. Mas eu preciso falar dos 2.650 associados, praticamente 800 associados foram fortemente atingidos. Nós, a partir do ano 2020, começamos com a pandemia, passamos pelo risco de fechar os frigoríficos, em função do risco que significavam os frigoríficos. Isso foi uma luta a nível nacional. Na época, a ministra da Agricultura fez um trabalho muito forte. Conseguimos passar por isso, graças a Deus, sem nenhuma perda humana de funcionários. Só que nos esperavam estiagens muito fortes. E aí eu preciso render um reconhecimento à Federação, que nessas andanças pelo interior do Estado, detectou desafios que nós tínhamos pela frente, que era a crise das proteínas animais. Foi tratado com muita seriedade,
fomos ouvidos em parte e enfrentamos mais uma vez, tivemos nossos custos de produção, uma explosão de aumento de custos em função da estiagem e em função também da guerra Rússia-Ucrânia, que praticamente colocou os preços das commodities agrícolas em situação muito difícil para quem transformava em proteína animal. A partir do ano passado, tivemos a surpresa de um fator climático devastador, que foi as enchentes no Vale Taquari. O Vale Taquari se tornou conhecido no mundo. Andando, conversando com pessoas pelo Brasil afora, a gente viaja, e as pessoas conhecem o Vale Taquari hoje. Conhecem o estado, mas falam muito de cidades pequenas, que é a nossa realidade lá, Encantado, Arroio do Meio, Mussum, Roca Salles, são conhecidas, mas não pelo que elas fazem, pelos que produzem, pelos que elas sofreram. Isso é calamidade pública. E essa é a nossa realidade da nossa cooperativa. Nós somos uma empresa que tem um desafio muito grande. Ela é grande porque milhares de produtores fizeram ela grande, mas são pequenos produtores. Funcionários que dependem daquele trabalho, que uma boa parte desses funcionários perderam suas casas. E essa realidade, gente, nós temos como uma resiliência, um desafio para nós, Rodrigo, que é manter essa cooperativa firme e forte. Ela vinha muito bem e vem, mas ela precisa da mão do governo. Porque é uma cooperativa que, além de ser um projeto econômico, ela é um projeto social. Além das famílias, associados, funcionários, terceirizados, que vivem direto e indiretamente, nós temos projetos sociais fantásticos. Instituto Câncer Infantil, há anos apoiamos. Um programa chamado Criança Dália, que tem ajudado milhares e milhares de crianças, são milhões que já repassamos em programas, nas escolas, em hospitais. Na pandemia, investimos pesado junto às pediatrias, maternidade, enfim. Então, é um projeto que transcende o seu negócio. E isso nós estamos esperando o quê? Esperando que o governo nos enxergue para repor nada de graça, que nos coloque em condições de ter carência e financiamento para repor nosso capital de giro. É isso que nós estamos pedindo. Numa região que foi fortemente devastada pela sua logística, estradas, pontes, até hoje é um desafio para vir a Porto Alegre. A gente tem que atravessar pontes, estradas de chão batido, ou pontes que foram reconstruídas pela comunidade. E também as pessoas estão para baixo, as pessoas estão saindo do lugar. Nós estamos com falta de mão de obra. Então, esse desafio nós temos pela frente. Mas eu volto a dizer, a força, e isso nos coloca um desafio mais forte ainda, como filho de um avô que migrou para o Brasil, construiu sua casa, imaginando que nunca teria enchente, a casa foi debaixo d'água. Ela ainda existe. E um avô que ajudou a construir a cooperativa. Então, nós temos um compromisso com os nossos antepassados, que, com certeza, passaram pelo momento que estamos passando, mas que enfrentaram, tiveram coragem, resiliência. É isso que nós estamos num bate-papo como nós estamos aqui hoje, exatamente para se colocar junto com as autoridades, se colocar junto com uma estrutura como é a Federação e dizer que nós estamos prontos, mas nós precisamos que estendam o braço, que ajudem, que coloquem as condições, recursos públicos, que o BNDES faça valer o D e o S, desenvolvimento, economia e o social. É isso que nós esperamos. É o mínimo. Não é muito que nós estamos pedindo, porque a gente retribui muito rápido, já retribuímos muito ao longo desses anos, através dos impostos, dos empregos, e fazer com que a comunidade gaúcha e brasileira, porque somos uma empresa que tem atuação nacional e também exportamos. Voltamos a operar, depois de semanas, por falta de energia, redes inteiras de energia foram-se embora, estradas se perderam, voltamos a operar com as dificuldades, mas precisamos retomar a eficiência. Estamos a 50% de abate de frangos, 70% de abate de suínos, e muitos produtores de leite se perderam sua propriedade, perderam sua atividade, muitos procuraram outras empresas, outras cooperativas. Enfim, esse é o desafio, mas estamos prontos e esperando que a gente sensibilize as autoridades, tanto a nível de Estado quanto a nível federal,
porque nós estamos sempre prontos e fazendo o nosso desafio, que é produzir e manter os nossos negócios. Obrigado. Lourenço Canebelli, produtor rural de Roca Salles. Boa tarde a todos. E estamos aí para falar um pouco então sobre esse acontecimento, 100 dias aí da cheia, sem nenhum resultado. Para ter uma ideia, a minha propriedade foi totalmente destruída. Eu perdi granja de suínos, tinha terminação de suínos, criação de gado, estrutura toda foi perdida, nem casa para morar eu tenho mais. Simplesmente não destruiu tudo. E não é uma propriedade que tinha problema com enchente. Essa propriedade pertence à família desde 1890. São 6 gerações aí morando nessa propriedade. Jamais tinha acontecido uma enchente de chegar na sede da propriedade. A lavoura, 40% era considerada alagável, nas enchentes até então considerada normal. Mas dessa vez, 100% da propriedade foi embaixo d'água. Não é um evento climático comum. É fora da normalidade. E aí, estou sem renda, porque a criação de suínos foi perdida, o gado foi perdido, a lavoura, em setembro, eu perdi o milho, que já tinha sido feito os tratos culturais, estava em desenvolvimento, a lavoura de trigo foi perdida. Em novembro, eu havia plantado já a soja, já estava emergindo a soja, foi perdida novamente. Aí foi feito um plantio mais tardio, porque o rio havia invadido as terras. Agora, em maio, a lavoura não estava pronta para colheita ainda e foi perdida novamente. Então, é complicado. Ninguém está querendo deixar de pagar as contas. Todo mundo quer pagar, mas precisamos de novos recursos para recuperar as áreas de terra, porque o solo ficou degradado, a terra fértil, que era na superfície, foi arrancada pela água, porque a correnteza é forte. Então, temos que ter um recurso para recomeçar, corrigir o solo, reconstruir a propriedade, e precisamos também ter uma prorrogação das dívidas que a gente contraiu ao longo desses 3, 4 anos aí, porque foram 3 anos de seca severa, onde não se obteve lucro na plantação. E agora destruiu tudo que a gente tinha, que construiu ao longo dessas gerações. Então, não é do dia para a noite que se recupera uma coisa dessa, precisamos de tempo, prazo, para poder se recuperar. Obrigado. Marcos Oderich, presidente do Conselho de Administração da Conservas Oderich. Muito boa tarde a todos. Ao presidente, meu cumprimento especial. E antes de começar a falar, efetivamente, eu queria parabenizar o trabalho capitaneado pelo Rodrigo, no que se refere a esse movimento incansável com relação a esta questão de dar combate às questões que impactaram de forma tão negativamente o nosso estado das enchentes, mas, em especial, as promessas feitas já lá atrás, em setembro, quando nós tivemos o episódio do Vale do Taquari, e que, até o presente momento, a gente vê, na prática, poucos resultados naquilo que é realmente, eu acho que é o mais importante para todos, aqueles que perderam seu patrimônio, suas atividades produtivas, suas casas, seus bens materiais, que é justamente a questão do acesso a crédito e as contribuições efetivas a fundo perdido do governo federal, numa demonstração não só de solidariedade, mas de realmente reconhecimento pela importância do que representa o Estado do Rio Grande do Sul em termos de produção e da contribuição do PIB nacional. Então, acho que nós não estamos pedindo, nós estamos realmente sendo penalizados pela falta de sensibilidade, principalmente em Brasília, com relação a esse aspecto. E a Federação, eu acho que capitaneou esse movimento e participei de vários encontros em que a liderança da Federação se fez presente em várias cidades e nós tivemos, inclusive, a oportunidade, mesmo estando em São Sebastião do Caí, tendo sido atingidos pela enchente em novembro, de participar do grupo que foi organizado para
buscar recursos no BNDES no Rio de Janeiro, no dia 5 de fevereiro. E, nesse período todo, eu acho que a entidade que mais se destacou no que se refere à mobilização de todas as demais entidades, sindicatos e entidades representativas, no sentido de manter também, e nesse sentido também é muito importante, o papel da imprensa, que também deu um peso especial àquilo que realmente está acontecendo com relação aos retornos que todos nós estamos clamando. Muita coisa foi feita na parte tributária fiscal, a nível de municípios, Estado, governo federal, na parte de meio ambiente, na parte trabalhista, na parte de regulamentações, prorrogações de uma série de outras exigências legais, dando fôlego, num primeiro momento, para que todo mundo pudesse tentar minimamente se recompor, né? Mas, efetivamente, a Federação não parou, até o presente momento, de dar ênfase à necessidade de continuar esse movimento. O tempo está passando e, daqui a pouco, nós já não teremos mais esperança de que realmente nós vamos ter alguma coisa mais concreta para fazer frente ao grande problema que todos enfrentam, que é a falta de recursos para poder cumprir suas obrigações. Os tributos prorrogados estão chegando com seus prazos próximos do vencimento. Será que nós vamos ter novamente prorrogados esses prazos ou não? É uma dúvida que temos, mas a conta virá para ser paga. E a questão relacionada à dificuldade de se ter acesso ao crédito é realmente uma grande maratona. Fala-se de recursos emergenciais. Emergencial, eu acho que é uma coisa que vem rápido, né? Lá em setembro, quando ocorreu o episódio de Taquari, poucos sabiam, imaginavam o que representa ter uma inundação, uma enchente na sua propriedade. Veio maio, novembro nós tivemos o episódio. Na verdade, o Rio Grande do Sul está sofrendo com problemas climáticos há mais de um ano. Começou em junho do ano passado e praticamente o período de cheias e de chuva intensa terminou agora, acho que em julho. Foi, eu acho que o mês que a gente começou a ter um pouco mais de incidência solar e calor para poder, inclusive, recuperar diminuir o mofo das nossas casas e das áreas que foram atingidas. E nós vimos que o efeito de setembro e novembro não sensibilizou a sociedade gaúcha como um todo. Foi necessário termos um episódio que atingiu praticamente a maior parte das cidades do estado do Rio Grande do Sul para ver realmente a conscientização do que é ter uma enchente na sua propriedade. Nós, lá em São Sebastião do Caí, nós passamos praticamente o ano inteiro, todos os anos nós temos episódios de enchente. Então, eu diria assim, nós sabemos lidar com as inundações. Só que essa foi realmente muito diferente de todas aquelas que, ao longo dos 47 anos de indústria, nós atravessamos. Essa enchente de maio foi 3 metros acima do nível da enchente de 1941, que foi a maior enchente que atingiu a nossa cidade. 3 metros a mais. Vocês podem imaginar o que representa isso. Então, todas as cotas da cidade estavam planejadas para poder enfrentar uma enchente no padrão de 14,60 metros. A de maio deu 17,60 metros de altura. E isso realmente destruiu praticamente a nossa cidade, a nossa sociedade. Hoje, eu acho que a nossa cidade está tentando se reerguer, está tentando se construir. Mas as regiões mais alagadas, mais baixas, praticamente ainda estão totalmente abandonadas. E o êxodo que está acontecendo com relação à fuga da nossa sociedade, dos nossos trabalhadores, é muito intensa.
E esse, para nós, é um dos grandes problemas que nós, como indústria, comércio, varejo e aqueles que têm atividades produtivas nas suas empresas vão enfrentar, a falta de mão de obra. Vários municípios que não foram duramente atingidos estão recrutando funcionários, os bons funcionários ainda que estão nas nossas empresas, para levá-los para outras regiões, tá? Onde teria a segurança, pelo menos patrimonial. Então, nós, por exemplo, na nossa empresa, estamos tentando recuperar as instalações. E não é só as nossas instalações que nós temos que recuperar, nós temos que recuperar toda a cadeia produtiva dos nossos fornecedores, muitos deles, inclusive, no Vale do Taquari, onde tem uma concentração muito importante de indústria de alimentos e de processamento de insumos e matéria-prima do agronegócio, principalmente. E nós não estamos conseguindo contratar pessoas para trabalhar, porque nós perdemos a automação de linhas, nós perdemos muitas linhas de produção, e nós temos que utilizar mais intensivamente a mão de obra para a nossa atividade de produção. Por exemplo, na parte de rotulagem, encaixotamento, paletização, carregamento, praticamente a gente está fazendo tudo com uma utilização mais intensiva da mão de obra. Com isso, somos ineficientes, nossos custos estão aumentando exponencialmente e o pior, nós perdemos o nosso espaço no ponto de venda dos supermercados e nossos varejistas. Quem está entrando nesse espaço são os nossos colegas concorrentes de outros estados e nós agora produzindo com custo mais elevado, tendo que recompor toda a nossa produção, insumos, matéria-prima, embalagem, trazendo de outros estados, onde também temos o olhar desconfiado do nosso fornecedor com relação a se teremos ou não capacidade de recuperar e reverter o quadro negativo das nossas indústrias. Isso é um quadro bastante desafiador. E mais desafiador ainda para nós é a questão emocional de todo aquele empresário que está passando por esse pós-enchente. Pergunto, não, mas o que vocês vão fazer? Honestamente, eu acho que ninguém sabe o que fazer. O que nós temos que fazer é tentar trocar primeiro o pneu do carro andando, imagine como é que isso funciona. Nós temos que tentar recuperar ao máximo, com a maior rapidez possível, a nossa atividade produtiva para poder ter faturamento, abastecer o mercado e ainda ter que negociar com o nosso comprador que acha que aquilo que nós estamos produzindo é caro, está fora de preço de mercado. E realmente isso vai ocorrerá em todas as atividades que tiverem esse abalo das inundações. Então, urge que a gente consiga sensibilizar, através da pressão, Rodrigo, através da mobilização, não só da entidade Federação, que eu acho que capitaneou esse processo, nunca deixou de realmente e intensivamente bater nesse assunto, mas levar as outras entidades co-irmãs nesse mesmo caminho. Aquela tentativa de montar aquela força-tarefa para enfrentar juntos esse momento. E nós precisamos realmente da união de todos. Muito foi feito. Eu tenho vários exemplos de solidariedade importantíssimo dentro do Estado, iniciativa pública, privada, mas eu acho que nós não podemos dar trégua. Nós temos que achar uma forma de efetivamente sensibilizar o governo federal a ter um outro olhar para a nossa situação. Nós estamos, por força do faturamento acima de 300 milhões, tentando captar recursos do BNDES no Rio de Janeiro. Nós só podemos captar recursos diretamente com o banco. A estrutura funcional do banco é tida como muito pequena, limitada. O banco tem várias áreas de atendimento aos setores produtivos do país. Tá? Então, tem o setor de água, o têxtil, o setor de metal mecânico, petróleo e gás, tem uma série de áreas e cada um tem os seus especialistas. Tá? Então, para nós podermos fazer, a primeira etapa é o cadastro. E o cadastro é só feito pelo site. Não tem pessoas que te atendem por telefone.
Raramente tu consegue falar com uma pessoa. Quando consegue, realmente as pessoas que estão nos atendendo têm muita boa vontade, são bastante educados, são bastante esclarecedores, mas são limitados. Eles não têm poder de dizer o que poderá ou não poderá ser feito. Tu tem que seguir a cartilha, tu tem que seguir o roteiro. Esse roteiro é composto de 5 fases. Tá? A primeira do cadastro, que é feita no site, são laudas e laudas de informações que tu tem que passar. Depois tu tem o setor da análise do teu cadastro, com um interrogatório da área de crédito e cobrança pelos analistas. Depois tu tem que fazer a apresentação das tuas necessidades dentro das áreas de reconstrução ou compra de máquinas e equipamentos ou de capital de giro. Depois tu tem que, se tu não tiver fiança bancária, tu vai ter que passar por uma análise de cadastro mais apurado de todos os sócios das empresas, né, e seus cônjuges, e muitas vezes não entendido, porque tem holds, tem isso ou tem aquilo. Tu tem que esclarecer ponto a ponto. E esse processo vai demorando, vai demorando. Nós estamos desde 5 de fevereiro. Nós estamos tentando fazer com que essa operação ande. E nós já tivemos várias reuniões aqui, foi montado um posto avançado do BNDES para tratar esse assunto com várias empresas, né? A gente participou ativamente, eu acho que o governo do Estado também se mobilizou, a Secretaria de Desenvolvimento. Eu acho que nesse sentido a estrutura, a organização foi muito boa, mas a parte da execução e das deliberações é que não estão ocorrendo. Então, nós temos que realmente, o fundo garantidor que deveria ser utilizado nesse momento para grandes empresas também não está claro se virá ou qual é que será. Para a micro, pequena, eu acho que teve alguns recursos que foram liberados. Mas para as grandes empresas e aquelas que estão com problema de cadastro, conforme foi falado pelo Gilberto, a maratona é praticamente impossível de ser cumprida. Nós vamos chegar ao final do ano, eu tenho certeza que o nosso contrato não será firmado. A análise, depois de que o analista disser que, olha, realmente o projeto da empresa tem consistência, ele vai mandar para a diretoria vai aceitar, homologar, aí vai ter a fase da contratação desse contrato, que demora 4 meses, mas agora, como é emergencial, talvez demore 6 meses, 60 dias, 2 meses. Depois ainda vai ter, depois da contratação, vai ter a liberação dos recursos em etapas, de acordo com aquele projeto que tu executou. Aí nós vamos ter que comprar máquinas e equipamentos, os fornecedores não têm mais um prazo de curtíssimo prazo para te entregar nada, vão querer o pagamento parcial de 30% a 40% para poder iniciar o processo de execução da tua obra, da entrega do teu bem. E aí, nesse período todo, nós estamos desassistidos. Como falou o colega, vai pagar a conta com o quê? Tem que produzir, tem que ter financiamento para poder iniciar esse processo, retomar esse processo. Então, assim, eu acho que o grande gargalo que todos aqui vão enfrentar, que foram atingidos pela inundação, é a questão do crédito, porque até o final do ano nós vamos ter que ainda ter alguma trégua nos tributos. Mas depois vamos ter que pagar tributo também. E aí eu acho que já podemos até encomendar um novo estudo para fazer mais umas prorrogações. Porque vai chegar lá na frente e ninguém vai ter o dinheiro para pagar. Então, 100 dias, sei lá, para nós já tem 1 ano que esse pesadelo está andando. Tá? E só estamos em pé porque realmente a gente tem outras empresas, em outra atividade, em outros estados, e estão dando suporte a nossa fábrica em São Sebastião do Caí. Mas realmente é muito desafiador continuar trabalhando quando a gente vê que a esperança começa a diminuir. Quando a gente vê que realmente o fôlego está acabando e que aparentemente as coisas vão demorar ainda muito para acontecer, se vão acontecer. E se realmente a gente vai conseguir galgar sucesso naquilo que a gente está necessitando. Então, Rodrigo, Federação, demais entidades aqui presentes, temos que
realmente buscar mais argumentos eu não sei, mais fortes para sensibilizar o governo federal a olhar para o Rio Grande do Sul como um estado que realmente já entregou muito para o país e agora está precisando realmente de apoio, independente do cadastro que cada um tem, porque eu acho que ninguém está fazendo aqui quer fazer uma aventura. Todos nós queremos o quê? Continuar gerando emprego, continuar gerando riqueza. A nossa cidade, São Sebastião do Caí, que no passado tinha o rio como fonte de desenvolvimento para justamente levar os imigrantes alemães e italianos para poder justamente gerar os seus negócios, hoje tem problemas em decorrência desse rio de integração. E hoje o que nós precisamos, se nós não tivermos empresas nas nossas cidades, as nossas cidades realmente entrarão em colapso. E não adianta fazer só assistencialismo para aqueles que não estão trabalhando. Nós temos que ajudar aqueles que geram riqueza, aqueles que geram emprego, aqueles que geram produção, aqueles que exportam, aqueles que produzem e que são uma extensão do agro, que são extensão de todos aqueles que estão ainda motivados a produzir alguma coisa nesse país. Então, acho que o dinheiro tem que ser canalizado. A melhor aplicação do dinheiro é justamente na atividade produtiva. Me alonguei mais que 10 minutos, né? Desculpa. Parabéns, foi muito bem. Inicialmente, a nossa solidariedade à Federação, a situação difícil que todos enfrentam aqui. Parabéns pela garra, pela gana de superar os desafios, né? É impressionante mesmo, porque a gente está enfrentando por parte do governo federal, e às vezes até por parte do governo estadual também, quase que uma negação da realidade, né? Eu conversava com o Gilberto agora há pouco, e ele dizia para mim assim, eu chego no BNDES, e eles olham o meu balanço e dizem assim, não, mas o teu balanço não está bom. Sim, mas como é que tu queria que tivesse o meu balanço? Eu fui vítima de uma tragédia, né? Isso, por analogia, seria como se alguém chegasse num pronto-socorro e o diagnóstico diz, olha, a tua situação é muito ruim para a gente te atender. Mas é um pronto-socorro, né? É para isso que as pessoas têm que ser, é para isso que elas vão lá. Quer dizer, o BNDES é um desenvolvimento social e econômico. Então, quanto é que custa não socorrer, não atender em termos sociais, né? E acho que tu fosse muito feliz, Marcos, agora dizendo sobre a questão de o auxílio a quem produz a riqueza, gera arrecadação e propicia que o Estado socorra aqueles que não trabalham. E a gente enfrenta no Rio Grande do Sul, enfrentava até a véspera da tragédia, um Estado com uma taxa de desemprego de 5,5%, né? E aí tu tinha em todas as cidades, as indústrias, as empresas procurando mão de obra qualificada e até sem qualificação e não conseguindo empregar, e um universo de pessoas ali na assistência, por falta de qualificação, não empregável, sendo sustentada pelo Bolsa Família, mas não recebendo recursos sem estar trabalhando, porque não estava empregável, não estava qualificada, ou não tinha disposição para trabalhar, né? E a pergunta é, a gente vai inverter a lógica, a gente vai deixar morrer quem trabalha, quem produz, quem gera riqueza, quem gera arrecadação, e como é que a gente vai sustentar os que não estão produzindo, que estão sendo sustentados hoje, né? Então é uma situação bem difícil. Eu vou começar aqui um bate-papo rápido, mas pelo Gilberto, por essa situação, vou até te cumprimentar, porque vocês vêm de um momento, a gente vem acompanhando a situação da Dália, e é uma cooperativa que nos orgulha, numa região que nos orgulha, que é o Vale do Taquari, que é o Vale dos Alimentos, né? Produz alimentos, e que vem sofrendo com secas, com dificuldades tributárias e agora enfrentou essa questão climática. E vocês vêm sempre numa situação sólida, conseguindo manter a cooperativa, como comentasse agora, conseguimos gerar lucro esse mês, mas ainda não é suficiente para que a gente tenha crédito de um banco de desenvolvimento econômico, né? Então, isso é o que nos choca, porque é como se o governo federal estivesse agora tentando terceirizar ou não para uma burocracia enlouquecida. Criou uma gincana, olha, vou te criar uma gincana tal que eles vão desistir, aí eu terceirizo. Não, em vez de dizer politicamente, não, o governo federal não quer ajudar as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul.
Queremos emprestar dinheiro só para quem não precisa e nós temos certeza que vão nos pagar de volta o dinheiro, né? Não queremos aportar fundo garantidor, não queremos apoiar empresas que estão há 20, 30, 50, 100 anos ativamente regularizadas, produzindo, gerando arrecadação. Em vez de dizer claramente não, parece que estão terceirizando esse não para uma burocracia que não tem limites, né? Então, eu te pergunto como é que está essa relação em relação ao balanço, quais são as respostas que a gente tem do BNDES? Eu antes coloquei um quadro aqui de dificuldades que começou em 2020. Nós enfrentamos todos os desafios das estiagens, porque impacta fortemente, porque os insumos agrícolas são importantes na nossa atividade de produção de alimentos. Não podendo repassar para o consumidor, e o custo de estar no Rio Grande do Sul, a gente tem cálculos que estar na fronteira do Rio Grande do Sul, para nós, custa por ano 70 milhões de reais em logística. Então, o Estado do Rio Grande do Sul, por si só, por ser a ponta do país, e por questões de incentivos fiscais, ele é mais caro produzir. Bom, deixando de lado isso, nós temos que ser mais eficientes. Só que quando você tem que enfrentar desafios de fatores climáticos, claro que impacta fortemente, mas o fator reação é muito forte. Nós passamos em maio, estamos a 100 dias das enchentes, o nosso balanço do mês passado já mostra resultado. Um resultado bastante considerável até. Só que tem ali na frente, tem que rolar o financiamento. E o capital de giro é da mão para a boca, coisa que a Dália sempre foi sólida, fundos, uma administração muito profissional, profissionalizada. Então, veja bem, tem culpado nessa história? Não tem. É um fator climático, um fator que, para um país que nem o Brasil, com 27 estados, a pujança da riqueza do país, precisa que o BNDES, principalmente, o BRDE tem sido muito parceiro, o BNDES comece a olhar para pontos do país que precisa esse braço de ajuda. Bom, se você tem um negócio viável, se você tem uma performance de produção, você tem uma gestão capaz, e você tem mercado, você tem marca, o que mais precisa? Nós precisamos de recurso. E esse recurso, como é que chega? Se, como diz o Marcos, empresas com mais de 300 milhões, nosso faturamento é 2 bilhões, e nós podemos acessar o BNDES. E o BNDES, a gente pede o fundo garantidor, e o BNDES diz, não, o balanço de vocês não está legal. Mas como legal, com tanta dificuldade que nós passamos? Mas são viáveis. Então, gente, fundo garantidor não quer dizer que tu vai pagar a conta. Nós vamos pagar essa conta, como sempre pagamos. Nós precisamos de que o governo alcance um fundo para poder repassar esse recurso que nós vamos pagar ali na frente. Porque o negócio se paga. Então, pé no chão, pragmatismo, é isso que nós estamos tentando mostrar para a sociedade gaúcha, a sociedade brasileira, a responsabilidade de produtores, de profissionais que apostam suas carreiras numa empresa, assim como tem a Oderich, tem o Lourenço, é um produtor, conheço ele há muitos anos, assim como é o Carlos, assim como é o nosso amigo Simonetti, cada um no seu ramo de atividade, a Federação criando um ambiente como esse para poder discutir esses assuntos, porque isso não existe querer levar vantagem. Olha, eu tive problema, eu quero que o governo me socorra. Nada disso. Em algum ponto do país vamos ter um problema. Então, esse país, do tamanho que está, e da importância que ele tem, a expectativa que o mundo tem com ele, principalmente na produção de alimentos, precisa ter um fundo que garanta quando se passa por dificuldades. Ah, mas tem seca na Amazônia. Sempre tem seca na Amazônia nessa época, chove menos, tem queimada no Pantanal, tem enchente no sul, claro que tem, mas do tamanho como foi essa vez, a gente não pôde se salvar. Fomos fortemente atingidos. Então, o que nós temos, Rodrigo? Nós estamos continuando, conversando, juntando documentos e conversando com as nossas lideranças políticas, empresariais. Eu quero dizer aqui, não existe nada de ideologia. Numa cooperativa, principalmente, não tem ideologia política, não tem preferência. Nós temos um desafio, uma responsabilidade com milhares e milhares de famílias. Seja quem for que está lá eleito, que o povo brasileiro colocou,
seja quem for deputado, senador, ministro, são pessoas que são funcionários nossos, que estão lá para pensar e fazer com que as nossas necessidades, como povo brasileiro, como empresas, como trabalhadores, que venceram pelo trabalho e querem continuar vencendo pelo trabalho, mas precisando agora de recompor um pouco daquilo que nós tínhamos e perdemos. Muito obrigado. Edemir, Simonetti, a gente vendo assim na fala do Gilberto, do Lourenço ali, é uma situação em que as pessoas não têm culpa, mas aí tu vai num banco e é praticamente como o sujeito te apontasse o dedo, né? Como se tu fosse responder, teu balanço não está bom, como se a gente, fico imaginando a situação, fazendo exercício de empatia, como se a gente tivesse agido mal, né? Aí se ignora um passado, 30, 40 anos, e aí olha para o, não, pois é, mas o balanço, aquilo, tá, mas se ignora a realidade, se nega a realidade. Eu fui vítima de uma tragédia, está me tratando como se não tivesse acontecido nada e eu tivesse gasto dinheiro numa bobagem, né? Então, eu vejo assim, a 40 estatística do nosso segmento e do varejo, 42% das empresas que estão pedindo auxílio estão aptas a receber. Não veio. E teve experiência na família que teve negócio que conseguiram buscar Pronamp e as duas folhas, ok? O 360 não conseguiu, não estou entendendo. Dentro d'água, acho que por isso. Mas tem... Vocês estavam fora da mancha? Não, não. Não. Nenhum negócio fora da mancha. 4 dentro da mancha. Mas, assim, o pequeno, ele vai no banco, ele é muito bem recebido, ele recebe todo o carinho do mundo, ouve a tua história, chora junto. Ele ouve a tua história, realmente tu vai falar a verdade. Tu levantou, ele faz uma cruz, esse não, né? Não, quebrado, ele não tem mais faturamento, este não, né? É assim que é feito, né? Os bancos fazem isso. Ouve a tua história, chora com você, faz o teu cadastro. Esse cara não vai me pagar, bota uma cruz e deu, né? Entendeu? Então é assim que o pequeno é tratado. É lamentável. Inclusive o nosso Banrisul, ele está avançando. Agora ele lançou um Pronamp gaúcho. O Banrisul tem todas as condições, porque o Banrisul conhece qualquer um dos pequenos empresários. Eu acho que o Banrisul tem um papel social, dar uma demonstração de atenção para o pequeno empresário. Porque Centro Histórico, 4 distritos, são todos empresários que já deram certo. Não estão tratando de empresários incompetentes, talvez vai dar certo, ele vai buscar dinheiro para ver se dá certo, porque normalmente 95% dos empresários que vão buscar dinheiro não dão certo. Mas, gente, esses caras já deram certo, nós já demos certo. Nós estamos sobrevivendo há 50 anos, Então, não tem por que não fazer uma análise um pouquinho, digamos assim, de critérios um pouquinho mais decentes com a realidade do Estado. Muito obrigado. Vou passar para o Carlos Pereira, já vindo para considerações finais aqui. Pode fazer suas colocações? Aqui está bem simplificado o processo todo, né? Desde o rural lá, que fabrica, que faz, que produz, que passa para a fábrica, que passa para a distribuição no comércio, que passa para o Ademir e ele vai para o consumidor final, que até o nosso consumidor final aqui também foi prejudicado. Mas o nosso comércio está sangrando. E essa analogia que você colocou foi bem prudente. A gente está indo lá no hospital e simplesmente se fala em outras pontas que precisam ter e esquece do principal. Não, está aqui. Está aqui. Se discutiu que a empresa fabricava num lado da cidade, estava na malha de enchente, o escritório era no 2º piso e se tranca porque não foi atingido o escritório. É uma coisa que não tem como explicar isso. E esse meio tempo a gente está buscando o recurso próprio para poder manter. Quando o Marcos falou que ele está com dificuldade de contratar novas pessoas, a gente está com dificuldade de manter os que estão com a gente. O comércio menor, do pequeno e médio, a dificuldade é de manter. No momento que o colaborador percebe
a dificuldade da empresa, ele já começa a olhar para o lado e como diz aí a criançada, vaza. E é isso que está acontecendo. Então a gente não está conseguindo, a gente está lutando para manter o nosso funcionário que a gente precisa. Vocês chegaram a acessar os recursos da Folha, aqueles 2 salários? Não, nada. Conseguiram? Tentaram, mas não. Hoje, representando o Eldorado lá, que tem mais de 3.500 CNPJs, não tem 10% que conseguiram esse auxílio da Folha. Pronamp, BNDES e outros tantos que tem aí, nada. Nós estamos lá, batendo no hospital, sangrando a cada dia mais, porque o pequeno comércio, ele não tem um aporte esperando, não, se vir uma chuva, eu tiro daqui e já ponho, não tem. Estava todo mundo já investido para o comércio girar, e acontece uma situação dessa que ninguém esperava, lógico, e hoje a gente sangra muito forte, e o tempo está terminando. Nosso tempo está acabando e a gente não vê perspectiva. Esse é o grande resumo do negócio aqui. Muito obrigado. Lourenço, você está morando na propriedade? Não tem mais como? Se fosse para a cidade, moravas na propriedade antes, como é que era? Eu morava na propriedade, onde tinha a produção, só que tudo foi destruído, então a família tem uma outra propriedade numa outra região. Meu pai, na verdade, tem essa propriedade, só que não havia nada construído em cima dessa outra propriedade, foi adquirida recentemente, né? E uns meses antes da enchente de setembro. Então a gente começou a construir lá, por ter se tornado uma área de risco lá, em setembro pegou água, então nós começamos a construir, mas devagarinho, porque o recurso é escasso. Claro. Porque, para terem uma ideia, em setembro eu fiquei com a minha casa era 2 pisos, a do meu pai era baixa, daí eu recolhi meus pais, fomos para o 2º piso da minha casa. E a água invadiu o 2º piso, eu fui, botei uma escada e fomos para o sobrado de casa, levei meus pais idosos, minhas 2 crianças, minha esposa, tudo para o telhado de casa. E aí a gente começou a construir nessa outra e veio em maio, tivemos que ir morar dentro de uma obra inacabada, ainda que tem esse lugar para se refugiar. Mas é complicado, porque não vai ter como terminar essas obras, é muito investimento, e o que eles falaram há pouco também sobre os recursos, enquanto a minha propriedade era sólida, com pouco endividamento, não tinha todos esses problemas climáticos, eu entrava na porta do banco e vinha oferecer crédito. Hoje é arriscado oferecer para alguém que sofreu com tudo isso, então procurar outras pessoas para oferecer. A gente chega, não estão negando, mas coisas assim que antes, se eu adquiria ia lá fazer um financiamento, no caso, pedir um crédito, a questão de dias estava resolvido. Agora estão se arrastando há meses e vamos ver se vai aprovar, e assim vai passando. E as contas que foi adquirido antes também não foram prorrogadas, não teve um rebate, então fica complicado para investir de novo. Se eu tiver o pouco de recurso que ainda resta, pegar e investir na lavoura, por exemplo, recuperar o solo para começar a plantar, começar a produzir. Se eu tiver que pagar logo ali adiante 30 dias, por enquanto é 30 dias ainda que tem de prorrogação. Em 30 dias não se planta e não se colhe, nem é época agora de plantio. Então, precisaria ter uma certeza que a gente tenha um prazo mais alongado para o pagamento e um crédito novo, porque uma soja eu vou plantar em outubro, novembro, eu só vou colher em março, abril do ano que vem. Então, o milho agora, eu plantei umas áreas pouca coisa eu consegui ajeitar, porque o solo está muito degradado, e eu não tinha também como recuperar toda a área, não tem recurso para isso. Então, é uma coisa assim que, se não tiver algum auxílio imediato, simplesmente a produção eu vou ter que parar. Hoje, se eu vender tudo que a família construiu em todos esses anos, ainda eu consigo pagar o que eu devo. Mas se eu deixar isso se arrastar mais um tempo, se não tiver uma ajuda, de alguma maneira, porque o que está acontecendo? Eu vou ter que pegar recursos a juro caro para pagar essas parcelas que eu tenho de financiamento. E o montante é alto, em pouco tempo, então eu não vou mais nem conseguir pagar esse capital. Então, se eu não tiver uma ajuda, praticamente, então, eu posso dizer que eu vou parar, vou encerrar as atividades, vou vender o meu maquinário, vender o que sobrou, e daqui a pouco vou, sei lá, fazer o quê, não sei ainda, né? E Lourenço, qual é a propriedade? É pequena? Qual é a área da propriedade?
própria são 29 hectares. Sim, uma propriedade pequena. Sim, pequena. Sim. Área própria, né? Só Sim. que eu arrendo terras de outros. Também tem pessoal com mais idade, não produzem mais na lavoura, a gente paga uma porcentagem e arrenda essas terras. Mas, para ter uma ideia, a propriedade lá, do meu pai começou com 4 hectares lá. E a gente foi construindo isso ao longo dos anos. E deve ter é uma situação assim que de muitos anos fazendo um trabalho de formiguinha que daqui a pouco, de uma hora para outra, deixa de existir. Que foi um processo lento para conseguir isso. E bem emblemático, porque é o Vale do Taquari, que é o Vale dos Alimentos. O Gilberto falou das cooperativas aqui, né? É a região que agrega valor. Se fala do Rio Grande do Sul, que é baseado no agronegócio, mas é commodity, está exportando a soja, o arroz, não pode exportar a soja, o arroz tem que industrializar, e é justamente um exemplo de pequena propriedade que agregava valor nas suinoculturas. Aves também tinham? Sim, toda a região ali, falando no município, ou até os municípios vizinhos também, são tudo propriedades pequenas, né? E então são propriedades bem diversificadas, se produzia muito alimento, porque a maioria das propriedades tinha, por exemplo, no meu caso, tinha gado de corte, tinha leite, tinha suínos, aí se produzia milho, soja, trigo, então, e a realidade de praticamente todas essas propriedades, outros produziam frango, e na grande maioria foram afetados, ou alguns mais do que eu, outros um pouco menos, mas é uma realidade de todos. Então se soma ao apelo do SOS Agro, porque aí tem um Ministério de Desenvolvimento Agrário, né? A gente pergunta, mas e aí, né? Nesse momento, tu já tem toda a estrutura, nós vamos ter êxodo rural, né? É bem o caso, se nós não tivermos o socorro, tem o êxodo rural, não tem alternativa, né? Se o Estado não der a alternativa socioeconômica... Isso mesmo. Como eu disse antes, é uma propriedade antiga lá que são 6 gerações trabalhando, são imigrantes italianos, meus avós, são 6 gerações que veio na agricultura, sempre produzindo, e está em risco disso tudo acabar agora. Muito obrigado. Passa, Marcos, considerações finais, depois Gilberto, acho que o Simonetti também não chegou a fazer. Eu acho que só fazer um reforço ao que o Gilberto falou. Realmente nós não queremos só recurso a fundo perdido, nós queremos ter acesso a crédito para poder continuar e retomar a produção em escala economicamente boa. Tá? Então, isso que nós estamos precisando. Queria ressaltar que nosso atendimento na questão de serviço junto às entidades, ele é muito bom. Tá? As pessoas são atenciosas, orientam bastante, explicam, mas, infelizmente, não têm o poder da caneta. Então, elas ficam limitadas, restrito ao regramento que o banco ou a entidade exige que sejam cumpridas. Então, não é só uma questão de cadastro. Tem a questão das... Se vocês imaginarem a quantidade de certidões negativas que tu tem que apresentar, algo impressionante. Na área trabalhista, nos processos jurídicos, em tudo que vocês puderem imaginar, a parte ambiental, na parte social, na parte penal, como se realmente isso faria grande diferença, mas é um fator impeditivo para ter acesso a crédito. Não adianta também ter um bom cadastro se tu não tem todo o resto bem alinhado. Então, realmente as exigências são muito grandes e nós temos que, então, mobilizar a sociedade para sensibilizar o governo federal naquilo que tu falaste. Vão dar ou não vão dar? Não precisa prometer e não cumprir. Embora a esperança seja boa para a gente continuar trabalhando, tá? O que nos move muitas vezes é a esperança de que a gente vai ter um momento melhor para trabalhar, mas eu acho que realmente a gente tem que estar consciente de que se vai ou não receber alguma ajuda no que se refere à parte de crédito. Tá? Que será pago, com certeza, na medida que a gente continuar e puder trabalhar. Tá? Muito obrigado, Marco. Gilberto, só considerações finais, depois Simonetti. Bem, eu acho que o Marcos reforçou bastante a questão do atendimento que nós estamos tendo. Muito receptivos e também sendo sempre orientados. Nossa equipe de profissionais lá tem
até reforçado isso. E eu gostaria de reforçar também a questão talvez a minha palavra final. Vamos cuidar do empreendedor. Aquelas pessoas que gostam, enfrentam, correm riscos, que geram riqueza, criam empregos, pagam impostos, empresários sérios, honestos, que têm um histórico ao longo de uma vida. Cuidar mais, porque ali começa a riqueza, o bem-estar, a qualidade de vida das pessoas. Então, eu gostaria de agradecer, Rodrigo, a oportunidade de estar aqui e dizer que eu acho que já se falou muito e a gente está sempre pronto para debater assuntos como esses e, mais uma vez, reconhecer o esforço que os nossos bancos têm. E hoje nós esperamos muito que o governo federal, via BNDES, nos atenda o mínimo necessário, que não é muita coisa, mas muito importante. É muito para a comunidade gaúcha, nesse momento que tanto precisa. Obrigado. Obrigado, Gilberto. Rodrigo, obrigado pelo convite. Salvar CNPJ é salvar emprego, então é a obrigação do governo nos ajudar nesse momento. A nossa atividade, ela por si só é uma atividade muito, que é o lazer do nosso trabalho. Então, não tem dia, não tem hora, não tem férias, não tem nada, são 40, 50 anos de batalha. No momento desse, ninguém te enxerga. Eu queria agradecer muito, muito, pela iniciativa, agradecer à imprensa, a minha família, por estar no nosso lado, os colaboradores e os nossos clientes, que sempre nos prestigiaram e espero que nos continue nos prestigiando, porque o 360 é um ícone da cidade, é por mim, pela minha família, mas pela cidade também, que é um rompimento de um ciclo de Porto Alegre. Obrigado. Muito obrigado. Para encerrar, só queria cumprimentar vocês pela resiliência, pela capacidade de superação, colocar a federação à disposição e aí tentar realinhar assim. Eu acho que dessa ideia que o Marcos colocou, a gente vai ter que tentar, semana que vem, reunir aí as entidades co-irmãs, chamar a Fiergs, Farsul, FEComércio, FAGV, chamar todo mundo, OAB, as cooperativas, vamos ter que juntar as cooperativas todas, fazer uma reunião nossa aí para realinhar as estratégias, e tentar daqui a pouco conversar com o Gedeão para, durante a Expo Inter, na outra semana, aproveitar esses holofotes que estão sobre o estado do Rio Grande do Sul, para que a mensagem que passe a Expo Inter não é superamos, passamos, porque não é verdade, Então temos que ter esse cuidado e usar esse momento da Expo Inter, que a gente vai ter contato com os políticos, para usar essa estratégia e tentar mobilizar aí os deputados estaduais, porque está muito claro aqui que o problema não está nos técnicos e na questão burocrática, está na falta de vontade política do governo federal de resolver a situação. Quer dizer, se a gente está trancando agora no crédito para pequenos, médios e grandes empreendedores, e eu vou dizer assim, salvar o empreendedor é salvar os empregos. É salvar os empregos, mas é também salvar a arrecadação que sustenta o Estado. E a arrecadação que sustenta também o Estado do Rio Grande do Sul, que é devedor da União. Se a gente não salvar o Estado do Rio Grande do Sul, o devedor se vai e com ele vai a conta que paga para a União e toda a arrecadação que nós geramos, Então, acho que a gente vai fazer esse esforço semana que vem, tentar reunir aí as entidades todas para agir novamente em bloco, realinhando essa estratégia. Muito obrigado a cada um de vocês, então.
A cadeia de valor das indústrias do plástico e da química gera mais de 45 mil empregos, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Estado. E tudo isso começa com a Braskem, no Polo Petroquímico de Triunfo. Braskem, presente no dia a dia dos gaúchos, gerando produtos e riquezas para o Rio Grande do Sul. Temos orgulho em fazer parte da sua vida. Já parou para pensar com quantas pessoas você está realmente conectado? E com quantos negócios? Há mais de 6 décadas, a CDL Porto Alegre trabalha para ser um vetor de transformações vantajosas para todos, aproximando clientes e lojistas, empreendedores e representantes de diversos órgãos, profissionais e membros da comunidade. São diversos serviços e especialistas que contribuem na evolução das milhares de empresas representadas pela CDL Porto Alegre e sua rede de entidades parceiras, criando um fluxo de informação que protege quem compra e quem vende. Um elo entre as empresas de diversos setores e a inovação. São negócios, resultados, carreiras e a própria economia do Estado transformados a partir do fomento de conexões dinâmicas pela evolução do empreendedorismo. E você, já está criando conexões para se transformar de verdade? CDL Porto Alegre. Conexões que transformam negócios. Sabe qual é a melhor maneira de fazer as coisas? Agora, Corsã e Aegea estão juntinhas. 2 grandes empresas de saneamento que vão levar mais água potável, esgoto tratado, recuperação do meio ambiente e saúde a 6 milhões de gaúchos. Porque juntas, aprendemos mais, fazemos mais, preservamos e produzimos mais. Juntas, movimentamos mais vidas. Corsã e Aegea. Agora, juntas. Nossa natureza movimenta o Rio Grande. Toda inovação, todo ato de criatividade está sempre visando o futuro. Como você cuida do seu futuro? Aqui na Icatu, nosso propósito é oferecer tranquilidade e uma melhor qualidade de vida com soluções em proteção e planejamento financeiro, seja para você ou para sua empresa. Seguros de vida, previdência, capitalização e investimentos. E estamos aqui para te lembrar que há muita vida pela frente. Conte com a gente para planejar o seu futuro. Icatu, vida para toda a vida. Insights nos direcionam a melhores escolhas, permitindo-nos ter uma visão diferente e fazer mais. Com a KPMG, você tem as pessoas e as tecnologias para identificar insights e transformá-los em ação. Agir com base em insights e ter as pessoas certas ao nosso lado possibilitam que as oportunidades estejam em toda parte. Deixe os insights revelarem novas oportunidades. Olhei para o relógio, procurando a precisão, e vi que todo mundo precisava de oração. Então eu descobri que para tudo ter sentido nessa vida eu precisava proteção do seu amor. Vou lhe dizer, assim como a cigarra, a primavera, eu espero a nova era, eu preciso de você. Juntos, a gente não se entrega. A gente ganha força, recomeça, volta a acreditar, volta a vender. A gente está do teu lado para te apoiar em cada momento desta reconstrução. Juntos, a gente supera. Sebrae. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Lazer em futuro. Saúde em rotina.
medicina humanizada em arte. Onde tem Unimed, tem presença que transforma.